uma ideia para estruturar a alimentação é primeiro você ter um objetivo, né? Lembrando que o episódio 22 ele é inteiramente sobre isso. Então você cria um objetivo. Eu quero perder peso. Eu quero ganhar músculo. Eu quero melhorar meus índices, né? Eu tô com uma pré-diabetes, até tô com peso bom, com musculatura boa, mas eu quero regular aí para sair dessa pré-diabetes. Eu tô bem de saúde e só quero manter a saúde. Eu quero manter o que eu tô e talvez melhorar algum índice, mas sem emagrecer e sem ganhar músculo. Tudo isso é possível, tá? São formas diferentes, são objetivos diferentes. Tem a possibilidade de você procurar um nutricionista, que geralmente assim, você não está pagando só o tratamento, né? Você está pagando uma coisa chamada tempo. Por exemplo, se você quer uma mudança pequena, algo que não exige muito de você, possivelmente você consegue sozinho. Então você sabe o que fazer, você faz algumas alterações e consegue sozinho, talvez sem grandes dificuldades. Se você quer uma mudança intermediária, uma mudança mais avançada, conforme vai aumentando a dificuldade para você, é interessante procurar ajuda. O que acontece? Se você buscar ajuda, você não está comprando só um cardápio, você não está comprando só uma orientação nutricional. Você está comprando tempo, porque talvez o tempo que você teria que estudar para montar isso, ou o tempo que você sozinho demoraria para chegar do ponto A ao ponto B, que é, sei lá, emagrecer 10 quilos, ganhar 5 quilos de músculo, enfim, o tempo que você demoraria para chegar do ponto A ao ponto B, ele fica diferente, né? Ele é reduzido. Então talvez você chegaria em 6 meses sem ajuda, talvez em 2 meses com ajuda ali, seguindo não tão rigidamente, né? Uma forma mais flexível, né? Se permitindo em alguns momentos aí comer lanches, em alguns momentos comer outras coisas, você com certeza teria esse resultado em um período menor, levando em conta, claro, aí outros fatores como a questão hormonal, a questão da anemia, tireoide e outros pontos que você deve levar em conta, que não adianta muitas vezes você regular a alimentação se você não ajustar esses pontos, bem como o sono, né, a ingestão de água, como eu já falei anteriormente, é tudo muito relacionado, né? Então você precisa levar todo um conjunto de fatores. E assim, eu não posso criticar um médico, talvez uma pessoa que eu não conheça, mas a minha orientação é que você procure médicos ou nutricionistas nesse sentido, que eles olhem no sentido geral, né? Às vezes, se ele não estiver olhando para um ponto, como por exemplo para uma questão hormonal ou para algum outro ponto que você acredita que esteja interferindo, é bom você dar uma olhada. Bem como, né, se você estiver tendo resultado e estiver avançando já com esse profissional, é interessante manter, é interessante continuar investindo, já que tem toda uma lógica e está funcionando no teu corpo. Então, se alguma coisa não está sendo analisada, tem chances disso não ser um fator que altera para você. A gente tem que ponderar, se já está tendo resultado, né, você deve focar naquilo que dá certo. Lembrando, tá, que um dos maiores mitos aí da humanidade, ou pelo menos a gente vê muito no Brasil, assim, principalmente em se tratando de Copa do Mundo, que dizem, em time que está ganhando, não se mexe. Na verdade é um mito. Se você não mexer, pode passar alguma coisa batida e isso pode levar à derrota. Um time que está ganhando se mexe sim. Um time que está ganhando se estrutura. Um time que está ganhando se estuda para fazer um jogo adaptado contra o adversário. Esse ponto é essencial. Então, um time que está ganhando se mexe sim. E se você estiver evoluindo, você pode testar coisas diferentes. Tenta ver se tem sentido, se adapta na tua vida, mas você pode sim testar coisas diferentes. E da alimentação, eu vou falar um pouco de como eu organizo a minha alimentação, então, que são alguns pontos. Eu organizo da seguinte maneira. Eu vou falar os dois modos assim que operam, né, porque não é exatamente uma forma fixa, já que eu estou aí me reorganizando, digamos assim, para ter uma rotina mais constante. Primeira rotina, digamos assim, é aquela que eu como alguma coisa de manhã,
provavelmente seria no meio da manhã. No fim de semana foi depois das 8, né? Depois das 8 eu fiz aí a minha refeição calmamente, mas eu acordei um pouco antes das 6 porque eu estava cansado de dormir mais cedo, então, né, tem essa questão também. Avançando aí no ponto, daí seria uma refeição de meio-dia, uma refeição no meio da tarde, que basicamente, né, eu tomaria uma água ali com uma diferença de espaço, daria umas 2 horas das 5 da tarde para mim fazer atividade física. Né, especificamente na terça, na quarta e na quinta, né, depende aí na quarta ou na quinta, que eu não sei como é que vai ficar meus treinos agora, como talvez eu tenha comentado no episódio da atividade física. Então eu como comeria nesses horários que eu estou me reorganizando, né? Eu tomava água mais cedo, comia no meio da tarde antigamente, mas agora eu vou tentar seguir essa orientação de tomar água 2 horas depois do almoço. E novamente eu comeria, aí teria que ser pós-treino, então dependendo do horário, entre 6h30 e 7h30 seria a minha última refeição do dia. Então esses seriam os horários de comer. O almoço é minha mulher que faz, o almoço barra janta, né, porque é basicamente a mesma refeição. E o lanche da manhã e o lanche da tarde ela prepara o iogurte. Eu misturo o iogurte com alguma coisa, por exemplo, uma granola, uma pasta de amendoim, alguma fruta. Eu misturo com algumas coisas e coloco numa marmita. Eu tenho algumas marmitas que são potes divididos no meio. Então eu coloco nesses potes e como. Então seria basicamente isso. A ideia é de você tentar aproximar um pouco as refeições. Se você come, por exemplo, muito cedo de manhã e só de meio-dia, para não comer com tanta pressa de meio-dia e não comer tanto. Se você tiver mais fome, você vai comer demais. E tento, né, deixar aquilo pronto, né, o que depende de mim pronto. Por exemplo, se eu não tivesse minha mulher, tendo condições financeiras, eu pegaria uma marmita de preferência mais fit, assim, né, pediria algo mais insonso, mais sem sal. E outra possibilidade, talvez, se eu não tivesse isso de estar pronto, ou talvez se você for a dona de casa e tem que trabalhar e é correria, eu tentaria deixar pronto no dia anterior, algo que só esquentar, ou deixar um molho para uma massa pronto, que é só você esquentar o molho e fazer a massa na hora, alguma coisa prática para não ficar também com uma refeição, às vezes, de ter que comer um X, ter que comer alguma coisa o tempo todo. Às vezes sim, não sempre. Então assim, eu me permito, tá? Vocês devem entender isso. Eu me permito nesse momento. No futuro eu vou querer fazer um desafio psicológico aí que eu vou comentar de 75 hard, que é 75 dias sem sair de um cardápio, né, sem sair de uma ideia pelo menos, e enfim, seguir todo um negócio de não poder tomar refrigerante, que eu já não tomo, não poder tomar bebida alcoólica. Eu vou tirar o vinagre também, pelo menos da comida, né, da salada talvez não. Vários pontos aí relevantes que eu vou tentar fazer. Um desafio psicológico, é mais da cabeça do que propriamente do corpo. Esse é o ponto de como eu organizaria a minha alimentação, analisando alguns aspectos aí de cada vida. Tem que ver o que funciona. E a ideia de espaçar menos as refeições, se você espaça muito, é a mesma ideia da bariátrica. Então, a bariátrica, eu assim, comecei a analisar alguns aspectos. Não vou me posicionar aqui em relação a isso, mas se você parar para analisar, é algo muito psicológico, assim, que a gente conseguiria resolver de forma psicológica, porque você para analisar, a pessoa continua com o mesmo corpo, ela não retira peso propriamente dito, ela só tira um pedaço do estômago e começa a intervalar muito pouco as refeições e comer mini refeições o dia inteiro. Então, se você conseguisse estruturar, não talvez uma refeição tão pequena, mas conseguisse estruturar umas refeições menores durante o dia, já seria uma ideia válida para talvez não precisar fazer. Muitas pessoas na medicina, né, talvez muitos médicos, acabam indo só para remédio ou cirurgia. E existem outras coisas. Mas eu não vou entrar nesse ponto aqui, não quero polemizar sem ter o devido conhecimento ainda.